Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da regra e hoje vamos falar sobre as equipes. Composição das equipes, localização das equipes, equipamentos, troca de equipamentos e objetos proibidos. Quer ficar por dentro de todo esse conteúdo? Assista ao vídeo até o final. Bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros a jogadores, de técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, CEO do canal Caçador do Vôlei e vamos começar logo depois da vinheta. Para uma partida, a equipe pode ser composta por até 12 jogadores. Para a comissão técnica, um técnico, até 2 assistentes técnicos no máximo. E no corpo médico, um fisioterapeuta e um médico. Somente aqueles relacionados na súmula podem entrar na área de controle, assim como participar do aquecimento oficial e da partida. Para competições da FVB mundiais e competições oficiais na categoria adulta, até 14 jogadores podem ser registrados na súmula e jogar a partida. Nas Olimpíadas, até 12 jogadores. Agora ficou claro, a regra prevê até 12 jogadores e para as competições da Federação Internacional até 14 jogadores, mas algumas competições adotam esse sistema, como a nossa própria Superliga. E para os Jogos Olímpicos, que não são jogos organizados pela Federação Internacional, prevalece a regra, até 12 jogadores somente. Essa parte aqui tem mais a ver com os supervisores das equipes, mas se você que tiver curiosidade, eu vou deixar aqui para vocês lerem. Está vendo esse texto enorme? Eu fui lá, reduzi, peguei os pontos mais importantes e vou apresentar agora para vocês. Isso você só encontra aqui no canal Caçador do Vôlei. Os pontos mais importantes daquele texto são esses. Para competições da FVB, médico ou fisioterapeuta fazem parte da delegação. Se eles não estiverem relacionados nos 5 da comissão técnica, sentarão em local determinado pela organização do evento. Só podem intervir se solicitado pelo árbitro. Os regulamentos oficiais de cada evento serão encontrados no manual específico da competição. Dando sequência, um daqueles 12 ou 14 jogadores é o capitão da equipe e será indicado na súmula. Somente jogadores registrados na súmula poderão entrar em quadra e participar da partida. Nós vimos no outro vídeo, o registro do membro da equipe tem que estar lá na súmula no horário certo. Esse atleta ou membro da comissão técnica pode até chegar depois, desde que o registro tenha sido feito ok, com documento e tudo, não há problema. Essa parte aqui é muito importante. Uma vez que o técnico e o capitão da equipe tenham assinado a súmula, ou a relação da equipe para a súmula eletrônica, que é o roster em inglês, os jogadores registrados não podem ser mudados. Quando acontecem essas assinaturas? Vai depender do protocolo. Vamos pegar o exemplo da nossa Superliga. 20 minutos antes de começar a partida, o técnico assina a súmula e pega a ordem de saque. Logo depois, os árbitros medem a rede e chamam os capitães para participar do sorteio e depois assinar a súmula. A partir desse momento, não pode mais haver alteração dos jogadores na relação na súmula. Agora falando sobre a localização das equipes. Os jogadores que não estão atuando, ou seja, os reservas, aqueles que não estão dentro de quadra, permanecerão sentados no banco da sua equipe ou estar na área de aquecimento da sua equipe. E para jogos com a área de aquecimento naquele lugar tradicional, lá nos cantos, lá no corner, os atletas e reservas não podem ficar perto do banco de reservas em pé. Ou eles sentam no banco ou então vão para a área de aquecimento. E eles não gostam muito quando a arbitragem pede para eles tomarem uma decisão. Mas, gente, desculpa, faz parte da regra e a gente tem que cumprir. O técnico e os demais membros sentam-se no banco, mas podem deixá-lo desde que temporariamente. E lendo essa parte, eu sei que alguém já deve ter pensado, mas o técnico pode ficar em pé do lado de fora da quadra o tempo que ele quiser. Sim, é verdade. Aqui está falando sobre todo mundo. No próximo vídeo, vamos falar sobre os responsáveis pela equipe. Aí nós vamos falar especificamente sobre o técnico e tudo vai ficar esclarecido. Então, muita calma, controla a sua ansiedade aí, meu amigo e minha amiga, que nós vamos chegar lá no próximo vídeo. Os bancos das equipes situam-se ao lado da mesa do apontador, fora da zona livre. Como os bancos estão fora da zona livre, um atleta pode pisar no banco de reservas da sua equipe para recuperar a bola, que não vai ser um toque apoiado. Aqui meio que está repetindo, fala que somente os membros da equipe são permitidos entrar na área de jogo, sentar-se no banco durante a partida e participar do aquecimento oficial. Essa parte aqui que é muito interessante. Os jogadores que não estão atuando, ou seja, estão na reserva, podem aquecer sem bola, como se segue.
durante a partida na área de aquecimento da sua equipe e durante os tempos de descanso na zona livre atrás do lado da quadra da sua equipe. Vamos para o nosso famoso layout para a gente ver tudo que foi colocado ali na teoria. Aqui nós temos a área de aquecimento no lugar tradicional, que eu coloquei como 1, e aqui a área de aquecimento na nova opção que a Federação Internacional nos deu. Então, durante a partida, os atletas só podem aquecer sem bola nessas áreas de aquecimento. Nos tempos de descanso, eles podem aquecer na zona livre atrás da sua quadra de jogo. E durante os intervalos de sets, os jogadores podem aquecer, aí nesse caso com bolas ou sem bolas, dentro da sua própria zona livre. Voltando mais uma vez para o layout, aqui nós estamos no intervalo de set, eles podem aquecer na sua zona livre, em torno da sua quadra, e essa parte que eu coloquei aqui com X, apesar deles poderem aquecer aqui, mas eles não vão aquecer, né? Porque aqui vai ficar conversando com o técnico, muitas vezes tem televisão, tem também um trabalho do segundo árbitro fazendo alguma coisa, eles vão aquecer normalmente nesta área e algumas equipes também utilizam esta área aqui. Agora vamos falar sobre equipamentos. O equipamento individual dos jogadores será composto de camiseta ou camisa, calção ou short, como vocês preferirem, e meias. Esses três compõem o uniforme. E o calçado esportivo faz parte do equipamento. Nós temos então que camisa, short e meia fazem parte do uniforme, tem que ser o mesmo para todos os membros da equipe, obviamente exceto para o líbero. E que o tênis não faz parte do uniforme, é um equipamento, por isso que não há necessidade de todo mundo jogar com tênis da mesma cor. Seguindo os equipamentos, a cor e o design das camisetas, calções e meias devem ser iguais para todos os jogadores, exceto o líbero, como eu acabei de comentar. E os uniformes devem estar limpos, pelo menos até o início da partida, né? O calçado deve ser flexível, com sola de borracha ou composto de borracha, desprovido de salto. As camisetas dos uniformes dos jogadores devem ser numeradas de 1 a 20. Uma vez eu estava numa competição internacional no exterior e um árbitro do Brasil mandou uma mensagem falando o seguinte: eu assisti seu jogo e tinha um jogador com o número 85 e pela regra prevê de 1 a 20. Eu falei assim, sim, a regra prevê, mas o regulamento específico da competição permitia que esse número fosse até bem mais alto. Se não tiver nada disso previsto no regulamento, a numeração é de 1 a 20 somente. Aqui veio a justificativa para o questionamento dele. Para competições mundiais oficiais da FVB da categoria adulta, onde se utilizam equipes com número maior de integrantes, a Liga das Nações, por exemplo, você pode inscrever 25 atletas. A numeração pode se estender e lá eles permitem de 1 até 99. Aqui nós temos o exemplo na prática. É a Karakurt, oposta da Turquia, super vibrante, raçuda pra caramba, e o grito que ela soltou até desfocou a câmera do fotógrafo. E nós temos aqui a numeração dela, 99, e é quase certeza que isso aqui era a Liga das Nações. Ainda sobre equipamentos, o número será gravado no centro da camisa, tanto na frente quanto nas costas. A cor e o brilho dos números devem contrastar com a cor e o brilho das camisetas, para todo mundo poder enxergar, né? A gravação do número será de no mínimo. Aqui está falando de mínimo. Então, às vezes, você pode ver um número no peito e nas costas do mesmo tamanho. Não tem problema, desde que respeite o tamanho mínimo. 15 centímetros no mínimo, 20 centímetros de altura nas costas. E uma espessura de no mínimo 2 centímetros para ficar visível para todo mundo, não ficar aquele número super fino. E o capitão da equipe deve ter na sua camisa uma tarja de 8 por 2 centímetros abaixo do número do peito. E aqui nós temos o Thales, nosso líbero capitão e modelo, que está mostrando essa situação. O número no peito, a tarja para identificação. Ainda sobre equipamentos, é proibida a utilização de uniformes de cores diferentes de jogadores regulares, ou seja, que são jogadores regulares, exceto os líberos. Os líberos podem ter uniforme diferente, inclusive se tiver dois na mesma equipe, uniforme diferente entre eles. E ou sem numeração conforme os padrões oficiais. Então o regulamento vai determinar qual é a numeração que vai ser usada para aquela competição. Agora, sobre troca de equipamento, fala o seguinte: o primeiro árbitro poderá autorizar um ou mais jogadores a jogar descalço. É super raro hoje em dia, mas pode sim jogar descalço, desde que o primeiro árbitro permita.
trocar os uniformes molhados ou danificados entre os sets ou após uma substituição, desde que a cor, modelo e número do novo uniforme sejam os mesmos que estavam usando antes. Pode permitir também jogar com agasalhos em climas frios, desde que sejam da mesma cor e modelo para toda a equipe, excetuando o líbero, e numerados de acordo com a regra. E nós vamos combinar que nenhuma equipe no mundo vai ter um uniforme com numerado bonitinho e um agasalho numerado da mesma forma. Então isso nunca vai acontecer. E como no Brasil nós não temos tanto problema assim com frio, exceto na região sul por algum período, e isso quase não acontece. No ano passado, em 2 CBS em Brasília, durante 2 semanas, fez um frio muito forte. Eu estava num deles. Lá carecia de usar esse agasalho numerado que todo mundo ia achar bem legal de jogar assim. Porque se não tiver proteção, você vai ficar igual esse rapaz aí, parecendo um picolé. Agora vamos falar de objetos proibidos. É proibido usar objetos que possam causar lesões ou proporcionar qualquer vantagem ao jogador. Então, peguei um exemplo aqui de um atleta jogando tênis de mesa com gesso. No tênis de mesa pode até ser possível, eu não sei se aqui é um treinamento ou jogo, mas no voleibol isso não é possível. Você não pode ter nada que vá causar algum tipo de lesão ao adversário ou até mesmo o seu membro de equipe. E também nenhum objeto que possa te dar vantagem sobre outra pessoa. Por exemplo, algum calçado que tem um sistema de molas. Isso não pode usar porque você está tomando vantagem. É um objeto proibido. Jogar de óculos não é proibido, mas a regra faz uma ressalva. Os jogadores podem usar óculos ou lentes de contato por sua conta e risco. Aqui nós temos a jogadora canadense jogando com óculos e com certeza são óculos especiais que são mais resistentes para evitar que quebre e lesione a pessoa que esteja usando. Agora falamos sobre indumentárias de compressão, que é uma proteção auxiliar contra a lesão. Elas podem ser usadas para auxílio ou proteção. Aqui nós temos o exemplo do Leal usando uma joelheira. Vocês podem ver que ela acompanha o uniforme. Aqui nós temos outro equipamento de compressão, que é uma tornozeleira para evitar torção. Para finalizar, para competições mundiais e oficiais da FVB, da categoria adulta, estas indumentárias devem ser da mesma cor que a parte correspondente do uniforme, como a gente viu do Leal. As cores preta, branca e neutro também podem ser usadas, desde que todos os jogadores usem da mesma cor. Então, pessoal, chegamos ao fim desse conteúdo. Vocês podem ver, é muita coisa, mas não é tão difícil de assimilar. Mas aí você consegue entender por que o voleibol é tão espetacular, porque tem tanta coisa que envolve antes da partida e durante a partida também. Agora vamos para o quadro Homenagem do Dia. A homenageada de hoje é Márcia Fu, minha conterrânea lá de Juiz de Fora. Vou ler algumas de suas conquistas internacionais. Bronze nas Olimpíadas de 1996, prata no Mundial de 1994, prata na Copa do Mundo de 1995, campeã do Grand Prix de 1994 e bicampeã mundial juvenil em 87 e 89. A Márcia Fu participou de uma geração que colocou o voleibol brasileiro feminino no cenário mundial. Em reflexo disso, o vôlei feminino conseguiu inúmeras conquistas depois dessa brilhante geração. E a Márcia Fu era uma jogadora muito versátil, ela jogava de meio, de saída, de ponta, era alta, forte, uma atleta que todo técnico gostaria de ter na sua equipe. Márcia Fu, receba essa singela homenagem do canal Caçador do Vôlei por tudo que você fez pelo engrandecimento do voleibol feminino do Brasil. Muito obrigado. É isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Como de praxe, pedir aquele seu apoio para dar o seu like, se inscrever no canal porque é muito importante, compartilhe os vídeos com seus amigos e acione o sino para receber as notificações. Espero que vocês tenham tido um excelente carnaval e agora, com as baterias recarregadas, vamos dar sequência nesse ano de 2023. Um grande abraço a todos e até a próxima.